Começamos ontem o tempo da paixão, um tempo de mais recolhimento. Não há o Salmo 42 nas orações ao pé do altar, nem há o glória no introito da missa. As imagens são cobertas, ficam apenas visíveis os quadros da Via Sacra, exatamente expressão desse luto da igreja e essa necessidade de contemplação por nossa parte desse grande mistério que é a paixão e morte de Jesus. Jesus que morreu por nós, morreu e somos culpados da sua morte pelos pecados que nós cometemos. Mas ele morreu para nos salvar, para nos libertar desses pecados e quer de nós uma resposta. E essa resposta é a conversão. Juntamente com esse desejo de nosso Senhor e esse seu amor por nós, oferecendo-se ao Pai em sacrifício, Ele também nos dá a graça da conversão e nos convida a ela. No Antigo Testamento nós vimos na primeira leitura, Deus manifesta a sua misericórdia ao povo de Nínive, que não era dos judeus, não eram hebreus, mas vemos aí o profeta Jonas ser levado lá, ser mandado a Nínive, e prega dizendo que Nínive seria destruída. É interessante que Deus fez a mesma coisa de outra forma, é claro, nas cidades de Sodoma e Gomorra, e nós vemos lá no livro do Gênesis, Sodoma e Gomorra que tinham caído em grandes pecados, sobretudo pecados contra a natureza, pecados da sexualidade, e por causa desses pecados, que a tradição coloca, e depois a Sagrada Escritura também, os pecados do homossexualismo, daí a palavra hoje sodomia, vemos que Deus decide castigar Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, e chega ao ponto, se houvesse 10 justos, Deus não pouparia. Só havia lá uma família que estava fiel, que era a família de Ló, que era sobrinho de Abraão. E o pecado daquele povo era tão grande que Deus mandou anjos visitar aquele povo, e os anjos entraram na casa de Abraão em formato de homens, e os homens queriam pecar com esses anjos. Ló, para que tal pecado não acontecesse, entrega as próprias filhas, mas mesmo assim, o povo de Sodoma que não quis e queria pecar com aqueles homens que vinham em forma de anjos, que vinham em forma de homens. Era uma cidade impenitente, que não atendeu à voz de Deus, e Deus então mandou um grande castigo. Chuva de fogo e enxofre, e hoje tradicionalmente se diz que o Mar Morto, que não tem vida nenhuma, ao sul da Palestina, está onde era essa cidade de Sodoma e Gomorra. Mas em Nínive acontece diferente. Jonas prega e o povo se arrepende e faz penitência. Todos se vestem de saco e se cobrem de cinzas, fazem um jejum e o próprio rei ordena essa penitência. E depois de 40 dias de penitência, Deus poupa aquele povo e não dá o castigo. E o castigo de Deus é só para a conversão. Não é vingança de Deus, mas é para levar os homens ao arrependimento, pois até a hora da morte nós podemos nos arrepender. É preciso, pois, fazer penitência, porque Deus não quer a morte do pecador, e sim que se converta e viva. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. Essa atitude de Deus deve ser também a nossa atitude diante das pessoas. Ninguém tem direito ao erro, o erro não tem direitos, mas a pessoa que erra deve ser amada. E devemos ser misericordiosos com a pessoa e nunca com o erro.
amando a quem erra, mas não amando, pelo contrário, abominando o erro, abominando o pecado. Isso deve ficar bem claro em nós. Mas uma vez que nós nos voltamos para Deus, aí chegamos ao Evangelho, em que Jesus mostra: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem é que não tem sede nesse mundo? Sede de Deus? Esta sede já está, ela está dentro de cada um de nós. Santo Agostinho diz: o nosso coração, Senhor, anda inquieto e só encontra repouso em Ti. O homem tem sede de Deus por natureza, nada o completa. Ele pode buscar matar essa sede nas coisas do mundo, em possuir bens, em ter muitos prazeres, em ter muito poder diante das pessoas, mas jamais essa sede será saciada, porque só Deus pode nos saciar. E Deus que nos manda seu Filho, e é este Filho de Deus, que é o rosto misericordioso do Pai, que abre os braços para nós e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nas nossas mazelas, dificuldades, problemas, devemos ouvir essa voz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Quem tem sede, venha a mim e beba. E por isso estamos aqui, para matar essa sede que vem, que é saciada pela palavra de Deus, pelos sacramentos e, sobretudo, pela Eucaristia. A nossa sede de Jesus, ela se manifesta de modo mais claro e mais visível pela sede da Eucaristia. E é Jesus quem nos sacia essa sede. Aquele que crê em mim, ele nos diz, verá correr do seu seio rios de água viva. Por que água viva? Isso é em oposição à água que não era viva. A água do poço não era água viva, era água, mas não viva. A água viva é aquela água que corre. A água de uma fonte, a água de um córrego, de um riacho. Esta é a água viva, diferente da água parada. E quando Jesus diz que correrá do seu seio aquele que crê em mim, que se une a mim, rios de água viva, significa que nós recebemos o Espírito Santo que Jesus nos dá no nosso batismo, nos dá na crisma e nos dá pela graça, como um dom, o próprio Espírito Santo, que vem a nós, como veio em Pentecostes, e de nós vai sair esse rio de água viva, ou seja, vai sair esta água, esta força, que vem sobretudo pela caridade. A expressão dessa água viva é a expressão da caridade, que deve sair, brotar de dentro de nós pelo Espírito Santo e se espalhar por toda parte. Santo Agostinho diz, Cristo falou rios, e não falou rios, quer dizer, várias fontes brotam de nós quando nós estamos unidos a Jesus Cristo. E essas fontes são para irrigar o mundo, para levar ao mundo a verdadeira fecundidade do Evangelho, ou seja, levar ao mundo a caridade que deve se espalhar. Então, aquele que é de Cristo vive esta caridade na prática diante de todos. Por isso, devemos sempre buscar nos saciar em Jesus Cristo. Não nos deixemos iludir pelas coisas do mundo, porque só Jesus pode nos dar esta fonte que é o Espírito Santo, que de nós se espalhará por toda parte pelas nossas boas obras. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, nossa Mãe,
que é a esposa do Espírito Santo, que sempre nos prepare e abra nosso peito para que de dentro dele saia esse rio, que é o Espírito Santo, para que possamos assim espalhar esse amor em toda parte. Amém.